O caráter dos filhos de Eli. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Meu nome é Ivanilson Costa. Eu sou professor de Bíblia aqui no sul do Maranhão, em Balsas, bem no sul do Maranhão. E é um privilégio muito grande estar aqui. Hoje nós vamos avançar estudando o tema 4 dessa nossa série, O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. E eu quero, irmãos, de início, introduzir esse tema lendo essa declaração do Espírito de profecia. Ela vai servir também como recapitulação dos nossos temas anteriores, né? Então, a irmã Ellen White, inspirada por Deus, ela diz: Deus tem dado aos pais o seu trabalho. Aí ela vai dizer qual é o trabalho que Deus tem dado aos pais. Ela diz: formar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. Olha que profundidade, né? Dessa frase, simplicidade e profundidade, né? O trabalho que Deus tem dado aos pais, formar o caráter dos filhos, segundo o modelo divino, segundo o modelo de Cristo. Por sua graça, poderão realizar a tarefa. Algumas pessoas elas não acreditam que essa tarefa ela pode ser realizada, mas por sua graça nós poderemos realizar. Aí ela diz que mais isso não vai ser fácil, isso exigirá esforço paciente e consciencioso, não menos que firmeza e decisão, para guiar a vontade e restringir as paixões. Então, note que, por mais que seja uma obra, uma tarefa que nós podemos realizar pela graça de Deus, ela vai exigir esforço, vai exigir consciência, firmeza, decisão. Para quê? Para guiar a vontade, essa vontade, irmãos, é a vontade da criança e restringir as paixões das crianças, ok? Isso é, irmãos, o que eu falei no nosso último encontro, no tema 3, de controle de filhos, né? A gente vai trabalhar mais isso, esse tema do controle, no domingo, né? No tema 6, que eu vou falar no domingo. Mas essa é a obra. Guiar a vontade e restringir as paixões. Isso é formar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. Eis vossa obra, pais, desenvolver o caráter de vossos filhos em harmonia com os preceitos da palavra de Deus. Esta é a obra. Desenvolver, educação é desenvolvimento, crescimento. Desenvolver o caráter dos filhos em harmonia com os preceitos, né? As 10 palavras, os 10 mandamentos, né? Os princípios que fundamentam o trono do nosso Deus. Esta obra deve vir primeiro, pois nelas estão envolvidas interesses eternos, né? Então é uma obra, irmãos, importantíssima, de alta importância. É a nossa mais alta vocação como pais, formar crianças que tenham esse tipo de caráter, ok? E nós vamos ver hoje, irmãos, que essa obra ela vai ser bem ilustrada na vida de Eli, o sumo sacerdote, lá nos dias de Israel Antigo. Mas antes, irmãos, de nós entrarmos no livro de 1 Samuel, eu quero, irmãos, convidá-los a abrir em Provérbios. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler 3 versos de Provérbios para ilustrar o que eu chamei aí na tela de a bênção e a maldição da educação de filhos. Eu quero dizer para os irmãos que existe uma bênção na educação de filhos, mas também existe uma maldição na educação de filhos. Quando nós falamos sobre moldar caráter, desenvolver caráter igual ao modelo divino, algumas pessoas, até do nosso meio adventista do sétimo dia, elas têm uma resistência em entender isso porque elas acreditam que essa obra de formar caráter, ela é uma loteria que os filhos, né, eles são como se fossem predestinados, né? Existem crianças que nascem predestinadas a ter um caráter igual ao de Cristo, outros vão ter, né, essa predisposição de ter um caráter contrário, ok? Por mais que no nosso meio nós não usemos essa palavra predestinação, mas no final das contas é mais ou menos isso, né? Algumas pessoas acham que é uma loteria, que é um sorteio, né? O Ivanilson teve sorte, a filha dele é uma filha que nasceu com essa predisposição boa, né? E o meu não, o meu filho não tem essa natureza, né?
Mas eu acredito, irmãos, que isso está totalmente errado. Eu acredito, irmãos, que Deus ele tem dado aos pais a bênção de atuar para que eles sejam uma influência positiva ou negativa, educando no caminho que deve andar ou negligenciando a educação verdadeira. E isso vai repercutir, como aconteceu com Davi, né? Nós estudamos no tema 2. Então, vamos ler o capítulo 23 de Provérbios, capítulo 23, verso 24 e 25. Fala o seguinte, capítulo 23, verso 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Aqui nós temos, irmãos, nesses versos, a bênção da educação de filhos. Grandemente se regozijará. Regozijo, irmãos, é alegria. Então, grandemente se regozijará o pai do justo. Os pais que têm a bênção de criar um filho justo, um filho que tem o caráter de acordo com a norma divina, em harmonia com os preceitos divinos, vão obter alegria. O que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se. Note que 3 vezes fala sobre alegrar-se. Alegre-se teu pai e tua mãe. E regozije-se, na verdade 4, né, irmãos? Porque ele fala também, regozije-se a que te gerou. Essa é a bênção, irmãos. A bênção da educação de filhos. Criar filhos no caminho em que Deus instruiu. Vai trazer gozo, paz, regozijo para a vida dos pais. Porém, a Bíblia também fala de uma maldição. Vamos para Provérbios 17, verso 25. Nós temos a maldição da educação de filhos. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Olha o contraste, irmãos. Enquanto Provérbios 23 fala do filho sábio, o justo, aqui nós temos o filho insensato. O filho insensato, ele não traz alegria, não traz regozijo, não traz paz. Diz o verso 25 do capítulo 17 de Provérbios, que ele traz amargura, tristeza. E esse verso, irmãos, ele é a realidade em muitos lares, hoje na nossa sociedade, né? Pais que geraram um filho insensato. O filho insensato aqui, irmãos, é aquele que não está em harmonia com os princípios da lei de Deus. Isso traz amargura, tristeza, sofrimento para os pais. Provérbios capítulo 30, verso 17. Fala o seguinte: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, povos do ribeiro os arrancarão. E os filhotes das águias os comerão. O autor inspirado, ele lança uma maldição para os filhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe. É interessante, irmãos, que hoje, na nossa sociedade, né, hoje, 2026, né, e até no meio do povo de Deus, muitas vezes, os filhos, vez após vez, eles zombam do pai, eles não respeitam os pais. Eles não honram os pais. O autor inspirado diz que os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe. Não é, irmãos, a realidade hoje das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Eles desprezam a obediência à mãe. A mãe, ela dá um comando e os filhos, eles não acatam o comando. Essa é a realidade, irmãos, da nossa sociedade. E, infelizmente, em muitos círculos adventistas. Mas é dito que os corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Terrível, irmãos. Nós vamos ver, irmãos, que a bênção e a maldição, ela está posta, né? E nós precisamos escolher, né? Hoje, a quem nós iremos servir? Nós iremos servir a educação que Deus nos instruiu, ou iremos negligenciar a obra de moldar caráter em nossas criancinhas. Mas vamos, irmãos, para o livro de 1 Samuel, capítulo 2. A Bíblia fala, irmãos, que ele era o sumo sacerdote ali no final do período dos juízes. E Eli, a Bíblia diz, nós vamos ler, que ele tinha 2 filhos, eram chamados de Ofni e Finéias, eram os filhos mais velhos, né? Eram filhos de Eli, natural, da carne,
Só que ele também teve um filho adotivo chamado Samuel. A história conta, né, que Ana e Elcana, que era o esposo de Ana, eles tiveram, né, ali, através da foto de consagração de Ana, um jovencinho chamado Samuel, e ela consagrou a Samuel para que ele fosse levado ao templo, ao tabernáculo na época, né? E ele serviria ao Senhor ali no tabernáculo em Siló. E ele foi o responsável, né, por cuidar de Samuel depois que ele foi trazido para o santuário, ok? Então, ele aparece como essa autoridade eclesiástica e seus filhos vão ilustrar a bênção e a maldição da educação. Então, vamos ler, irmãos, começar lendo o capítulo 2, o verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, falando de Ofni e Finéias, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Irmãos, já começamos, irmãos, já daquele jeito, né? É dito que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. Esse verso 12, irmãos, do capítulo 2 de 1 Samuel, já ilustra para nós o fracasso de Eli como pai, como educador de seus filhos. Porque nós não vimos, irmãos, que o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem do seu autor, lá no tema 3. E aqui é dito que esses filhos, eles não tinham a imagem do autor, a imagem de Deus reproduzida em seu caráter. Eles eram filhos de Belial, eles não conheciam ao Senhor. Jesus falou, irmãos, lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, que a religião verdadeira era conhecer o Pai e a Jesus a quem ele enviou. E esses jovens aqui, Ofni e Finéias, não conheciam o Senhor. Eles eram filhos de Belial. Belial, irmãos, esse nome Belial, ele foi associado posteriormente a Satanás, ao inimigo de Deus. Porém, a conotação original de filhos de Belial era eles eram à toa, eles eram vagabundos, né? Eles não estavam preocupados com coisas sérias, né? Eles eram à toas, né? Mais ou menos assim, ok? Então, eles eram filhos de Belial e o verso continua, no verso 13, a história continua, capítulo 2, verso 13. Por que eles eram filhos de Belial? Verso 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, eles eram sacerdotes, com o povo era que, oferecendo ao quem sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um cafo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo quanto o cafo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Então, note, irmãos, que aqueles jovens, eles eram sacerdotes, os filhos de Eli, eles eram irreverentes com o ritual do santuário. Os adoradores, eles iam sacrificar no santuário e os filhos de Eli oprimiam os adoradores. Olha o que diz o verso 15. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, ao adorador. Ele vinha queimar a gordura em obediência aos regulamentos de Levítico, lá do capítulo 3, né, capítulo 1 a 7, de forma geral, né? Mas olha o que dizia o moço do sacerdote, no verso 15. Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Verso 16. E dizendo-lhe o homem, o adorador, ele falava o seguinte: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de me dar. E se não, por força a tomarei. Eles oprimiam os adoradores, forçando as pessoas a transgredir os regulamentos levíticos. Verso 17. Era, pois, note só, irmãos, a conclusão. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor,
porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, irmãos, eles tinham uma influência terrível, perversa, porque o seu proceder maléfico, o seu proceder de filhos de Belial, fazia com que as pessoas desprezassem a oferta ao Senhor. Eles cometeram um pecado muito grande perante o Senhor. Mas no verso 18, irmãos, é dito o seguinte: porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Perceba o contraste, irmãos. Enquanto os filhos de Belial, eles eram muito pecadores perante o Senhor, é dito no verso 18 que Samuel ministrava também perante o Senhor. Então, percebe o contraste? Ofni e Finés, eles tinham muito grande pecado diante do Senhor. Mas Samuel, ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, né? Aqui nós temos já o primeiro contraste entre os filhos de Eli, da carne, e Samuel. Mas eu quero, irmãos, chamar a atenção para vocês, nesta manhã, para o seguinte. O verso 17 diz que era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens se expressavam a oferta do Senhor. Ofni e Finéias, irmãos, eles eram irreverentes com o serviço sagrado do templo, do santuário, né, aqui. Eles não respeitavam os regulamentos. Eles foram, irmãos, criados na igreja. Eles eram filhos do sumo sacerdote. Eles foram criados, irmãos, desde pequenininho na igreja. Isso, irmãos, é uma lição que nós precisamos aprender hoje. Ser criado na igreja, irmãos, ter os filhos sendo criados na igreja desde pequenininho, não é, irmãos, sinônimo de ter o caráter igual ao de Cristo. Ofni e Finéias, eles foram criados desde pequeno, ali no cenário do santuário, do tabernáculo, né? Conhecendo ali o serviço. O seu pai era o sumo sacerdote, mas mesmo assim, irmãos, eles não desenvolveram o caráter igual a de Cristo. Eu tenho percebido, irmãos, que muitos pais adventistas do sétimo dia, eles têm se satisfeito com os filhos participando da igreja. O meu filho, ele vai na igreja desde pequeno, ele participa da escola sabatina, às vezes ele canta ali na igreja, às vezes ele prega, ele participa aí dos clubes. E nada disso, irmãos, é pecado. Nossos filhos precisam estar na igreja, eles precisam, irmãos, participar do culto, eles precisam participar da escola sabatina, mas isso, irmãos, não é sinônimo de ter o caráter igual ao de Cristo. E eu percebo, irmãos, que muitos pais adventistas, eles ficam satisfeitos com os filhos participando do culto. Mas a gente olha para os filhos e nós não conseguimos, irmãos, olhar o caráter igual de Cristo. Mas os pais, eles estão satisfeitos, porque os filhos frequentam a igreja, eles estão ali participando das atividades, mas ao mesmo tempo eles não têm um caráter igual de Cristo, mas eles estão satisfeitos, os pais. E não deveria ser assim, irmãos. Ofni e Finéias, eles participavam do culto. Eles eram, irmãos, sacerdotes nos dias de Eli, mas eles tinham muito grande pecado perante Deus. A história, irmãos, continua no verso 21. Fala o seguinte, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, verso 21, continua dizendo: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Então, Ana, irmãos, algumas pessoas acham que Ana teve apenas Samuel. Não, ela teve mais 5 filhos depois, né, de Samuel. E o verso 21 finaliza dizendo que o jovem Samuel crescia, irmãos, crescia diante do Senhor. Novamente, irmãos, é enfatizado crescimento, desenvolvimento. Eu quero, irmãos, chamar a atenção nesse verso 21 e sugerir para os irmãos da manhã que Ana e Elcana eram pais piedosos. Eles educaram Samuel no caminho em que ele deveria andar desde pequenininho. Porque Ana, irmãos, lembrem só, ela tinha feito um voto. Quando Samuel crescesse, ela levaria ele para o templo, né, para o santuário. Então, ela, irmãos, como Joquebede, aproveitou todos os momentos para inculcar a verdade da palavra de Deus. Do seu jovencinho, do jovem Samuel. E ele foi, irmãos, crescendo diante do Senhor. Crescimento, educação é isso, irmãos. Crescimento, desenvolvimento.
Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Terrível, irmãos. Eli já era velho e ele começou, irmãos, a escutar os relatórios. O povo de Israel começou a relatar para Eli relatórios desfavoráveis em relação ao procedimento dos seus filhos perversos. E aqui diz no verso 22, irmãos, que os filhos de Eli, eles se prostituíam, eles eram sacerdotes e eles se prostituíam com as mulheres prostitutas, né, irmãos, que se deitavam com eles, junto à porta da tenda da congregação. Eles, irmãos, não tinham respeito nenhum pelo santuário. Verso 23. E disse-lhes Eli: por que faceis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Meus filhos, o que negócio é esse? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? O povo está vindo reclamar de vocês. Eu estou ouvindo do povo os vossos malefícios. Verso 24. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Façais transgredir o povo do Senhor. Essa, irmãos, era o resultado do procedimento. As pessoas, irmãos, olhavam para os líderes, e isso é, irmãos, até assim hoje. As pessoas, irmãos, elas vão olhar para os líderes da igreja e elas vão se espelhar nos líderes. Se o filho do pastor, irmãos, é irreverente da igreja, os filhos dos irmãos, eles também vão ser moldados segundo o filho do pastor, porque os líderes, eles têm esse poder de influenciar. Se a esposa do ancião, irmãos, anda com roupas indecentes, as irmãs que se batizaram e estão entrando agora na igreja, elas vão seguir esse mesmo procedimento. Faceis transgredir o povo do Senhor. E Eli, irmãos, de forma desesperada, ele vai clamar para os seus filhos: meus filhos, que fama é essa? A fama não é boa. Verso 25. Olha o que Eli diz para os seus filhos no verso 25. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Terrível, irmãos. Eli, irmãos, ele era sumo sacerdote e ele diz que nem ele poderia interceder para os seus filhos, porque pecando homem contra o homem, ainda existe a possibilidade de intercessão. Os juízes o julgarão, mas pecando, porém, contra o Senhor, quem rogará por ele? Verso 24 finaliza dizendo: mas os filhos de Eli não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os comerão, e os filhotes da águia o tomarão. O Senhor os queria matar. Verso 26. E o jovem Samuel ia crescendo e vacia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Enquanto, irmãos, os filhos de Eli traziam desprezo para o ministério sagrado, enquanto o relatório da vida dos filhos de Eli era um relatório de prostituição, ganância, intemperança, irreverência. Enquanto, irmãos, eles eram abomináveis aos olhos do povo de Israel, no verso 26 diz que Samuel ele ia crescendo, ele fazia-se agradável. O relatório, irmãos, do povo em relação a Samuel era um relatório de um jovem agradável. Era uma criança que agradava as pessoas e fala que tanto para com os homens quanto para com o Senhor. O contraste, irmãos, é muito marcante entre Samuel e os filhos de Eli. Terrível, irmãos, a história desses jovens filhos de Eli. Mas a história continua, irmãos, a história continua. 1 Samuel capítulo 2, verso 27 a 29. Deus, irmãos, ele vai levantar um profeta. Esse profeta, irmãos, não tem o nome dele.
E esse profeta, irmãos, ele vai trazer uma dura repreensão para Eli. Porque algumas pessoas, elas leem essa história que nós lemos até aqui, elas falam, não, mas Eli, ele não teve culpa. Ele repreendeu. Mas será que ele repreendeu mesmo? Nós vamos ver agora. Olha o que diz o verso 27. E veio um homem de Deus, um profeta, a Eli, e disse-lhe, assim diz o Senhor. O profeta falou com a boca dele, mas só que era uma mensagem de Deus. Olha o que disse o profeta, irmãos. Verso 27. Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Em outras palavras, Eli, eu não te escolhi como um sumo sacerdote, porque tu é da linhagem de Arão, lá quando o povo de Israel ainda estava no Egito. Verso 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Os levitas foram escolhidos como sacerdotes, né? Os filhos de Arão especialmente, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus escolheu a casa de Arão, e Eli era um filho de Arão, para ministrar perante o Senhor, oferecer incenso, oferecer o sacrifício, trazer o éfode, guiar o povo de Israel nas ofertas queimadas. Verso 29. Deus ele vai fazer agora uma pergunta retórica para Eli. Por que, Eli, tu não foi escolhido como sumo sacerdote? Então, por que, verso 29, por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Uma pergunta, irmãos, retórica, que repreendia Eli. Eli, por que tu está pisando no meu sacrifício? Por que você está pisando? E tu está honrando mais os teus filhos do que a mim, para você engordares do principal das ofertas de Israel. Irmãos, eu quero sugerir para vocês que não foi Eli, irmãos, que pisava no sacrifício. Não era Eli, irmãos, que engordava com o principal das ofertas. Quem é que roubava, irmãos? Quem é que oprimia os adoradores? Eram os filhos de Eli. Nós lemos lá no capítulo 2, do verso 13 em diante. Eram os filhos de Eli que faziam isso. Só que Deus, irmãos, ele cobra de quem? Do pai. Ele cobra, irmãos, de Eli. Eli, por que tu está pisando no meu sacrifício? Porque tu está engordando com as ofertas do povo de Israel, oprimindo o povo de Israel, fazendo com que eles rejeitem, que eles não enxerguem Cristo nas ofertas. Você está honrando mais a teus filhos do que a mim. E isso, irmãos, é uma lição terrível, irmãos, que nós precisamos aprender hoje. Quando nós, como pais, irmãos, não guiamos nossos filhos, ou nós, com a nossa autoridade que nós temos dada por Deus, não instruímos, não guiamos, não repreendemos, não corrigimos, não castigamos nossos filhos, e eles desenvolvem um caráter perverso, nós somos também, irmãos, coparticipantes nessa obra. Nós somos cúmplices, irmãos, e Deus nos cobrará, como ele cobrou Eli. E a história, irmãos, continua, não para por aqui. No capítulo 3, a partir do verso 11, o próprio Samuel, ele recebe um chamado profético e ele vai receber uma mensagem, irmãos. Samuel recebe um oráculo. Era uma mensagem, irmãos, para que Samuel desse para Eli. Está no capítulo 3 agora, no verso 11. Acompanhem comigo. E disse o Senhor a Samuel: olha o que Deus falou através de Samuel. Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão os ouvidos, ambos os ouvidos. Verso 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Verso 13. Porque eu já lhe fiz saber
que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, pelo pecado que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não se prendeu. Irmãos, Samuel recebe uma mensagem, irmãos, de repreensão terrível para Eli. Eli, eu já te falei o que vai acontecer contigo. E isso acontecerá, o julgamento cairá sobre a tua casa pela iniquidade que tu bem conhecia. Porque os teus filhos, eles se faziam abomináveis, execráveis, mas tu não os repreendeu. Eli, irmãos, ele era o sumo sacerdote. Ele era, irmãos, a maior autoridade eclesiástica em Israel. Ele ouviu, irmãos, o relatório. As pessoas vieram relatar para Eli, Eli, os teus filhos, eles estão aí, ó. Não tem como mais. Eles oprimem o povo, eles não respeitam as ofertas, eles se tentam com as prostitutas. Eli, irmãos, ele deveria repreender publicamente pelo pecado público dos seus filhos. Ele deveria, irmãos, castigá-los. Ele deveria, irmãos, removê-los do ministério sagrado. Mas Eli, irmãos, pela sua condescendência paternal, pelo seu desejo de agradar os seus filhos, ele não fez isso. Ele não removeu. Eli, irmãos, deveria demitir Hófni e Finéias e denunciá-los, irmãos, pelo seu pecado terrível. Mas é dito que ele não se repreendeu. E Deus, irmãos, ele trouxe um juízo contra Eli e sua casa. E assim, irmãos, é hoje. Deus, irmãos, ele nos cobrará. Porque, fazendo seus filhos execráveis, não se repreendeu. Eu percebo, irmãos, que muitas das vezes os pais, como Eli, eles não repreendem os filhos. Os filhos, eles estão gritando na igreja, andando para cima e para baixo, e os pais, eles não fazem nada. O pecado de irreverência dos filhos, irmãos, pequenos, vai ser cobrado dos pais. A irmã Ellen White, ela fala, irmãos, que os nossos filhos não deveriam brincar no sábado. Eu não sei se os irmãos conhecem essa declaração do Espírito de Profecia. Nossos filhos não deveriam brincar no sábado. E ela diz que essa transgressão é a transgressão dos filhos, mas também dos pais, que permitem que os filhos façam isso. Os pais, como Eli, eles vão ser julgados pela obra de não repreender, honrar, porque honra a teus filhos mais do que a mim. Ele diz, através do seu profeta, no capítulo 2, no verso 29. Ele, irmãos, ele não repreendeu de verdade. Ele tentou convencer, meus filhos, né? Não é bem assim, né? Mas ele deveria, irmãos, agir, demiti-los, repreendê-los publicamente, castigá-los. Isso seria um exemplo, irmãos, do povo de Israel. O povo de Israel veria que a obra de Deus era algo sério. E isso traria, irmãos, ali uma influência positiva no meio do povo de Deus. Eli era um pai transigente, diz o Espírito de Profecia. Eli, irmãos, era um pai transigente. Estou lendo aí na tela, irmãos. Acompanhem comigo. Amando a paz e a comodidade, ele não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Irmãos, isso não acontece hoje? Pais e mães amando a paz, amando a comodidade, é mais cômodo, irmãos. Deixar com que as crianças, elas sigam as suas paixões, sem correção. Pais que não usam autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos, em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir o seu próprio caminho. Irmãos, a irmã White parece estar falando de hoje, né? Em vez de contender, castigá-los, ele se submetia. Os filhos mandavam e Eli obedecia. Ele submetia-se à sua vontade e deixava os seus filhos soltos, né? A vara e a repreensão trazem sabedoria, diz o livro de Provérbios. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe, traz vergonha. Eli, irmãos, ele deixou que os seus filhos fossem educados, né? Segundo a sua própria vontade.
Eram filhos entregues a si mesmo. Isso trouxe vergonha. E foi uma vergonha literal, né, irmãos? Quando o povo de Israel foi repreender Eli, ou falar para Eli, ó, seus filhos estão aí, ó. Seus filhos, eles não querem fazer, né, a obra que Deus instituiu da forma correta. Isso trouxe, irmãos, vergonha para Eli. Foi uma repreensão para Eli. Eli recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Irmãos, hoje, irmãos, muitos pais e mães, eles seguem o mesmo exemplo de Eli. Eles não corrigem os filhos, eles não guiam os filhos, eles não castigam os filhos, porque isso implica, irmãos, contrariar a vontade de seus filhos. Eu vou falar mais disso, irmãos, no tema 6 no domingo. Pais que eles não contrariam a vontade dos filhos. E eles não têm força e vigor para punir e repudiar a má ação dos seus filhos, sem pesar as terríveis consequências que seguiriam a sua conduta. Ele condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Era muito, irmãos, mais cômodo ele condescender com a vontade, com o desejo dos seus filhos. E ele seguiu esse procedimento, irmãos. Isso fez com que os seus filhos fossem desabilitados a fazer o serviço de Deus conforme a orientação sua. O extremoso pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos, quando, irmãos? Em sua meninice, comprazendo-se com o pensamento de que após algum tempo eles perderiam as suas más tendências. Muitos estão hoje a cometer erros semelhantes. Alimentam neles, nos filhos, más tendências, insistindo nessa desculpa. São muito novos para serem castigados. Esperemos que fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecerem até que se tornem uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem reproduzir-se em outros. Hoje, irmãos, muitos pais, como Eli, eles usam esse mesmo argumento. Eles não levam em consideração as faltas, os pecados dos filhos, porque eles falam que as crianças elas são muito pequenas, né? Note, irmãos, que ela diz, a irmã Leote fala que ele deixou de tomar em consideração as faltas e pecados na sua meninice. São muito novos, né? Eles são muito pequenos, eles não podem ser castigados, não podemos contrariá-los, né? Quando eles crescerem, a gente educa, né, irmãos? Isso é muito comum hoje na psicologia, né? Nas filosofias aí de educação do mundo, né? E infelizmente os adventistas do sétimo dia, eles adoram, irmãos, absorver essas filosofias de educação, essas filosofias de psicologia, né, moderna, que contraria, irmãos, os princípios bíblicos. São muito novos para serem castigados. E pais e mães, como Eli, eles não repreendem, não guiam à vontade, não restringem as crianças, não repudiam o pecado, não castigam o procedimento mal, não subjugam a rebelião dos filhos, e isso vai criando, irmãos, maus hábitos que tornam como se fosse uma segunda natureza. Os filhos que crescem sem sujeição, sem controle dos pais, eles vão gerar, nós falamos disso no tema passado, irmãos, a natureza pecaminosa da criança, ela vai florescer e ela vai dominar a criança e ela vai desenvolver traços de caráter que são uma maldição por toda a vida. E pior ainda, irmãos, isso vai se reproduzir, porque pela contemplação nós somos transformados, né, em outros. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Eu quero, irmãos, dizer para vocês que existem, irmãos, dois tipos de caráter que nós podemos moldar em nossos filhos. O primeiro está aí, ó. Filhos de Belial. É a primeira opção. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Eli, irmãos, ele não
fez um plano de estudos para os seus filhos se tornarem filhos de Belial. Ele apenas negligenciou a obra da educação. Eli, irmãos, ele não fez um curso de gerar filhos de Belial. Não, irmãos. Ele apenas, irmãos, não fez a parte dele. Naturalmente, os seus filhos desenvolveram a maldade, né? A perversidade do seu coração mau. Eles não conheciam o Senhor. Eu quero, irmãos, mostrar o fruto, irmãos, dessa educação pervertida. A história conta, irmãos, no capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, que os filisteus vieram pelejar contra Israel. E o povo de Israel, de forma supersticiosa, eles mandaram os sacerdotes Ofni e Finés, que eram os filhos de Eli, levando a arca, achando que a presença da arca traria vitória em Israel. Mas foi uma tragédia, irmãos. O povo de Israel pereceu na mão dos filisteus. É dito aí no verso 11 do capítulo 4, e foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Nós temos aqui, irmãos, o primeiro fruto dessa educação pervertida. A morte, irmãos. A desgraça nesta terra. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias pereceram, irmãos, no campo de batalha. Quando ele soube, irmãos, da notícia que a arca foi tomada, essa figura ilustra muito bem, né? Ele tomou um susto, caiu da cadeira e morreu também. Mas aqui nós temos o primeiro fruto, irmãos, a morte, né? A trágica morte de Eli, Ofni e Finéias. Mas a história também conta, irmãos, que Finéias, ele tinha uma mulher, ele era casado, a sua mulher estava gestante, grávida, e ela já estava, irmãos, ali próximo do parto, né? E quando ela escutou, olha o que diz o verso 21 do capítulo 4. Quando ela escutou a notícia de que a arca foi tomada e seu marido e seu sogro faleceram, fala aí, ó, ela entrou em trabalho de parto e ela deu à luz a um filho. E no verso 21 fala, chamou o menino Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. A mulher de Finéias, ela dá à luz um filho, ela morre também depois, mas antes de ela morrer, ela dá o nome para o filho, Icabode, foi-se a glória, de Israel se foi a glória. E eu quero dizer para os irmãos que quando os adventistas do sétimo dia rejeitam os princípios bíblicos de educação de filhos, o resultado também é esse. Icabode, se foi a glória. Irmãos, a glória do adventismo, irmãos, é moldar homens e mulheres segundo o modelo do caráter divino. Homens e mulheres com caráter semelhante ao caráter de Deus, um caráter em harmonia com os princípios de Deus. É por isso, irmãos, que nós somos o povo do juízo. O juízo investigativo, que acontece hoje no Santuário Celestial no Lugar Santíssimo, é para ver se os homens e mulheres que professaram a fé em Cristo, eles têm esse caráter. Se a norma da justiça, a lei de Deus, está em harmonia com o caráter nosso. Aqueles que estiverem em harmonia, irmãos, vão ser aprovados no juízo. Essa é a glória do adventismo, irmãos. A educação, ela faz parte desse processo. Quando o povo adventista recheia os princípios, quando os pais adventistas, irmãos, como eles são transigentes, condescendentes com a vontade dos filhos, e Icabode é o resultado. Foi-se a glória. Mas nós temos, irmãos, outro tipo de caráter. Diz o verso 26 do capítulo 2, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como para também com os homens. Um caráter igual ao de Cristo. Samuel, irmãos, ele tornava-se agradável para com o Senhor. Ele estava em harmonia com os princípios, com as legislações celestiais. Esse, irmãos, é a segunda opção. Filhos como Samuel. Samuel ele foi criado no caminho desde pequeno. E ele trouxe, irmãos, gozo, paz, alegria para Eli na sua velhice. Nós podemos, irmãos, pela graça de Deus, moldar
jovens, crianças que têm esse tipo de caráter. Samuel, irmãos, não foi uma loteria, não foi predestinado. Foi através, irmãos, da piedade de Ana de Elcana, da dedicação de pais piedosos, educando os filhos no caminho, que fizeram com que Samuel desenvolvesse esse tipo de caráter. A Bíblia fala, irmãos, que a educação de Samuel, ela culminou no capítulo 7, verso 15, diz, né, o resultado dessa educação. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Uma vida, irmãos, próspera, espiritualmente próspera. Samuel, ele julgou a Israel todos os dias. Samuel, irmãos, foi um dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Samuel, inclusive, irmãos, ele foi o homem que fez a transição do período dos juízes para o período da monarquia em Israel. Ele foi o profeta, irmãos, que no capítulo 7, né, ele repreendeu e exortou o povo de Israel ao arrependimento. Ele tinha uma influência positiva no meio do povo de Deus. Samuel, inclusive, irmãos, ele foi o homem que organizou as escolas dos profetas, né? Ele foi um profeta educador. Samuel julgou a Israel. Esse, irmãos, é resultado do fruto do caráter, o fruto da educação verdadeira. Um homem santo, um homem que desenvolveu o caráter de Jesus. Essas, irmãos, são as duas opções que nós temos. O que gera um tolo, para a sua tristeza faz. E o pai do insensato não tem alegria. A história de Eli, irmãos, com os seus filhos Ofni e Finéas, é uma ilustração desse princípio de Provérbios, capítulo 17, 21. O que gera um tolo, para a sua tristeza faz. E o pai do insensato não tem alegria. Quando ele ouviu o relatório desfavorável de seus filhos, irmãos, aquilo trouxe tristeza para o seu coração. Grandemente se regozijará o pai do justo. E o que gerar um sábio se alegrará nele. Por outro lado, irmãos, quando Samuel foi adotado por Eli, a bênção da comunhão com aquele jovem, com aquela criancinha, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que Samuel, ele era um jovem prestativo, obediente, piedoso, sociável, agradável, fiel, altruísta. O caráter, irmãos, manso, puro de Samuel trouxe paz, trouxe alegria, trouxe regozijo. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerará um sábio se alegrará nele. Naqueles momentos difíceis, irmãos, da vida de Eli, contemplando o caráter pervertido de seus filhos, fruto da sua condescendência, ele encontrou, irmãos, paz, regozijo, gozo na comunhão com o jovem Samuel. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu quero sugerir para os irmãos que esse verso, irmãos, ele serve tanto para a educação verdadeira quanto para a falsa educação. Se nós educarmos a criança no caminho em que deve andar, desde pequeno, irmãos, até quando envelhecer, diz o texto inspirado, não se desviará dele. Mas isso também fala ao contrário, irmãos. Educa a criança no caminho perverso, no caminho da injustiça, no caminho da condescendência. Educa a criança para que ela desenvolva todos os seus desejos perfeitos do coração. E isso se tornará, irmãos, uma segunda natureza. E até quando envelhecer, não se descerá dele. É claro, irmãos, que enquanto houver graça, Deus ele poderá operar. E esses jovens que não forem educados no caminho, eles podem ainda ser salvos. Mas eu quero sugerir para os irmãos que a obra de Deus, irmãos, para o povo adventista do sétimo dia, que nós eduquemos nossos filhos desde pequeno, irmãos. Nós temos, irmãos, colocado em prática, irmãos, esses princípios da nossa filha. Nós temos uma filha, irmãos, que hoje ela tem 3 anos. Desde pequeno nós temos educado ela, desde a meninice, como diz lá o texto do Espírito de Profecia. E nós temos, irmãos, hoje, com 3 anos, né, já visto o fruto. As pessoas, irmãos, elas olham, os irmãos da igreja, às vezes a gente sai na rua, as pessoas olham para a nossa filha e elas, até com surpresa, né, irmãos, elas contemplam, né, uma criança obediente, uma criança que obedece ao pai, que obedece à mãe, que é reverente na igreja, que respeita ali o círculo do culto, né?
que conhece ali os textos bíblicos, sabe das histórias bíblicas, participa da escola sabatina, presta atenção ali nas mensagens. Isso, irmãos, não vem de nós. É a graça de Deus que nos habilita. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos fazer essa obra enquanto as crianças estão pequenas. Educa a criança no caminho que deve andar. E pela graça de Deus, irmãos, pelo seu poder, pela sua misericórdia, até quando envelhecer, não se desviará dele.